Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 22 de abril de 2025. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Se você está com sua Bíblia aí ao seu alcance, já abra e acompanhe esta leitura da palavra de Deus. Que diz: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Jesus fala da rainha de Sabá que visitou Salomão. Ele dizia: eu estou aqui maior do que Salomão, eu sou maior do que Salomão, dizendo que os seus ouvintes eram mais privilegiados do que a rainha de Sabá. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão. Os ouvintes de Jesus ouviram a sabedoria do próprio Cristo, incomparável. E aí ele continua dizendo: quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Tem uma versão da Bíblia que diz que ela ficou estupefata. Então ela disse ao rei: tudo o que eu vi em meu país acerca de tuas realizações, de tua sabedoria, é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu vi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira, de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. Aqui termina a visita da rainha de Sabá e o autor bíblico está escrevendo os últimos capítulos para exaltar a sabedoria de Salomão. E é interessante como ela, nas palavras aqui, é colocado a bondade de Deus. O versículo 1 diz: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor. Então, Deus está sendo glorificado pela sabedoria de Salomão até então. Tudo que Deus nos dá é para a sua glória. Não devemos tomar a glória para nós mesmos. Não devemos, aliás, devemos ser vigilantes para não cair nessa tentação. Versículo 14. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. Então aí mostrando a riqueza de Salomão, porque ele pediu sabedoria. Deus disse: já que você pediu sabedoria, Deus ficou feliz, Deus ficou alegre, né, com o pedido de Salomão, disse: eu também vou te dar riqueza. E aqui o autor bíblico coloca esses números da riqueza de Salomão, justamente para mostrar o cumprimento dessa palavra.
O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido com 1,8 kg de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos 2 lados do assento havia braços, com um leão junto a cada braço. Havia 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. De novo, o autor bíblico está mostrando a riqueza, a grandeza, o poder, a sabedoria do Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. E aí, falando desse luxo todo, dessa riqueza toda, isso é nada diante da grandeza do Messias, Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O seu trono eterno é na eternidade, é com Deus. Incomparavelmente superior. Isso aqui era só uma figura, uma sombra da grandeza do reino de Cristo. Versículo 23. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro. Aliás, 23 não, 21. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. E ele está enfatizando a quantidade de prata que era tão grande que perdeu o valor. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente, utensílios de prata e de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Safelá. A ênfase na riqueza e no poder de Salomão. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Estou falando de poder militar, com essa grande quantidade de cavalos e carros de guerra, né? Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores dos reis os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Ou seja, Salomão criou um forte comércio internacional a partir de Israel no seu glorioso reino. Reino terreno e temporal, que de certa forma apontava para o reino eterno do verdadeiro descendente de Davi, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o verdadeiro sábio. Diante da sabedoria de Cristo, do seu poder, da sua autoridade, Salomão era só um mero homem. Mas se a riqueza e a sabedoria de Salomão, o seu poderio militar era tão impressionante, a ponto de impressionar outras nações vizinhas, quanto mais o é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas muitas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, meu Deus, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pela condição de trabalhar e pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Obrigado pela noite de paz e o descanso tranquilo e a proteção que nos tem cercado e a provisão que nos tem suprido. Obrigado a Deus pelo novo dia, a nova oportunidade, novas realizações, novas experiências, novos aprendizados.
Obrigado por poder começar esse dia aqui lendo a palavra e orando uns pelos outros. E agora, em nome de Jesus, colocamos cada um dos pedidos de oração que os meus irmãos têm deixado nos comentários destes vídeos. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um e o Senhor é poderoso para suprir. O Senhor está mais interessado em operar a favor do seu povo do que nós necessariamente buscar ao Senhor. Por isso é com muita confiança, em nome do Senhor Jesus, que nós vimos a sua presença. E agora, Pai, quero interceder, ó Deus, pelos nossos familiares que não seguem a Cristo ainda ou que estão desviados dos caminhos do Senhor. E aí nos lembramos dos familiares da irmã Luzinete, nos lembramos dos filhos e da nora da irmã Maria Luzimar, nos lembramos dos familiares da irmã Raquel, especialmente aqueles casais pelos quais ela pede oração para que haja harmonia entre eles e para que os não convertidos se convertam, os desviados se reconciliem. Oramos a Deus pelo retorno dos filhos da irmã Marlene, da irmã Maria do Carmo, da irmã Silvia. Todos nós temos familiares que ou estão desviados ou nunca se renderam a Cristo. Derrama luz, dá entendimento, meu Pai, para que cada um compreenda o estado caótico que é o ser humano longe do Pai. Inimigos de Deus, debaixo da sua ira. Ó Deus, perdidos, caminhando a passos largos para a perdição, conduzido pelo curso deste mundo. Liberta-os em nome de Jesus, usa-nos com poder para compartilhar a fé com os nossos entes queridos. Dê-nos a sabedoria, o amor necessário e vá operando com o seu Santo Espírito nos corações e transformando, fazendo milagres a favor das pessoas. Clamamos pelos doentes, e aí nos lembramos da irmã Luzinete que precisa fazer uma cirurgia nos olhos. Nos lembramos da Letícia, que está em tratamento, a irmã Lídia, a irmã Vavá. Clamamos em nome de Jesus pela recuperação da perna da irmã Aldaí, pela esposa do pastor Azemar, pelo Agostinho, que está tratando de um câncer, pelo o Alex, que precisa de uma cirurgia na cabeça, e muitos outros que têm pedido oração por saúde. Clamamos pela saúde da irmã Maria do Carmo, da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato. Ó Deus, opera a favor do seu povo, a favor dos seus servos. Renova a fé, a esperança, a alegria em cada coração. Ó Deus, opera a favor do Paulo, restaurando a sua saúde, dando-lhe uma nova oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo e render a sua vida ao Senhor. Coloco diante do Senhor, em nome de Jesus, a irmã Nájile, a sua necessidade de ser chamada para ocupar a função para a qual ela passou naquele concurso, uma porta aberta para um novo trabalho para o nosso irmão Julião. Ó Deus, opera a favor do seu povo. Tudo isso nós pedimos simplesmente graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença e oração, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E assim terminamos a leitura de mais um capítulo da Bíblia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.